Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só R$ 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Negative K, nothing further, just city cabbie on the corner. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 13.1 HD, trazendo a notícia, a informação, a entrevista imperdível, deixando você muito bem informado. Entrevista como essa que você vai assistir agora, feita para você aqui na tela do SBT Amapá. Fique ligado. Estamos aqui no gabinete desse grande juiz, né, que nos recebe, a gente começa agradecendo, sempre um tempinho ali para a imprensa, para a informação, para a notícia, que favorece toda a nossa população quando a gente passa, né, a conhecer, saber de assuntos que são muito pertinentes e que envolvem a toda a nossa sociedade. Nosso querido juiz, né, que é presidente, né, da AMAP, da Associação dos Magistrados do Amapá, e também, né, titular aqui da Vara Criminal Especial, né, do nosso Tribunal de Justiça aqui no Fórum. Uma referência na nossa justiça, doutor Augusto. Né, mais uma vez, muito obrigado, doutor Augusto, por nos receber e a gente poder trazer essa informação, um esclarecimento, já que o senhor, né, está sempre na Nacional, agora em reuniões, muito envolvido, atualizado e respondendo e falando, né, pelos nossos magistrados aqui no Amapá. Bom dia, seja bem-vindo ao programa, juiz. Bom dia, Frota, bom dia aos telespectadores. É sempre importante a gente dialogar com a sociedade. Isso é verdade. E a forma mais eficiente é através dos meios de comunicação, os jornalistas como você, que estão sempre à frente
da notícia e informando a população de forma responsável. Doutor Augusto, vamos começar aqui, né, por uma decisão que aconteceu antes de ontem, da primeira turma na do Supremo, né, em que trouxe toda uma expectativa, né, no que diz respeito à situação da aposentadoria compulsória, né, e o senhor deve ter acompanhado muito perto disso aí. O que o senhor pode falar para a gente? Frota, existe uma discussão assim, um pouco sem base e sem uma justificativa adequada quanto ao Instituto da Aposentadoria Compulsória. Ela trata-se de uma segurança muito mais do que ao juiz, ao cidadão, à sociedade. Sim. A segurança que vai ter um juiz isento, imparcial, não sujeito a pressões políticas, econômicas, a pressões de grupos interessados em determinada situação, em determinada decisão, de enfrentá-los sem o receio de perder o cargo, tá certo? Então, esse instituto vem de príncipes eras, desde as primeiras constituições do Brasil, e é um instituto que visava justamente permitir que o juiz tivesse a liberdade suficiente para enfrentar os poderosos nas decisões judiciais que são submetidas. Você sabe que o Poder Judiciário hoje decide tudo. Políticas públicas, decide grandes causas, interesses financeiros dos mais relevantes, e isso exige do magistrado uma dedicação exclusiva e principalmente uma segurança de que a sua decisão não vai estar sujeita à influência desses poderosos. Então, o Instituto visava isso, e é um dos princípios da vitaliciedade. O juiz, depois de 2 anos que assume o cargo, ele vira vitalício. Sim. Então, o que quer dizer justamente essa vitaliciedade? Que ele não vai ser exonerado do cargo a bel prazer de uma administração temporária, que vai estar ali de acordo com os interesses nas decisões do juiz. O juiz não pode ficar fragilizado por uma decisão aqui. Perfeitamente, exatamente. Pelas decisões que toma, né, juiz? Então, quando se discute de forma banal esse instituto, a gente chega com, mas isso é um privilégio para o juiz porque ele cometeu uma infração e vai ser beneficiado, entre aspas, com a tal aposentadoria compulsória. Não é verdade. A aposentadoria em si é um sistema retributivo. Você só atinge uma aposentadoria se você contribuir para o órgão previdenciário competente a retribuir essa contribuição como forma de aposentadoria. Tá? A partir do momento em que a gente analisa isso, a gente já tem um outro viés de que não é um prêmio, ele vai ser aposentado porque ele contribuiu. Por outro lado, a infração que ele pode ter via responder vai levá-lo ao afastamento, e é uma garantia de que uma pessoa que está vinculada a um processo administrativo, a um processo criminal, não vai mais agir em nome do Poder Judiciário. Agora, juiz, é bom lembrar, salientar, é muito importante, que a profissão de um juiz, de um magistrado, ela é diferenciada. Né? A gente que acompanha essa seara da segurança pública e da justiça, a gente vê juízes andando com seguranças. Sim, por conta da proteção. Nós enfrentamos organizações criminosas perigosíssimas, Frota. Cada juiz tem uma família, né? Sim, nós temos a família, temos o núcleo familiar, o núcleo de amigos, temos os nossos ambientes. Frota, não existe mais. A partir do momento que a gente vira juiz, a gente perde a liberdade, Frota. Também, né? Totalmente. Você não vê juiz em barzinho, não vê juiz qualquer lugar que você vá, você tem que avaliar adequadamente quem está lá, quem pode estar. Então a gente já perde a liberdade no momento que a gente passa a ser juiz. Então isso é uma questão integrante da nossa carreira, mas a gente sabe disso. A partir do momento que a gente assume, a gente sabe que vai ter essas consequências. É verdade. Quanto à extinção desse instituto, a gente vai analisar em termos que deixou de existir o nome
de aposentadoria compulsória. Mas a partir do momento que um juiz for julgado, ele vai ser afastado da jurisdição e vai ser aberto um processo judicial. Não pode ser mais um processo judicial. Para cassar aquele instituto que lhe foi concedido. Não, você vai... deixa de ser... Essa luta das associações? Isso já é um regramento do CNJ. A AMB está acompanhando todo esse caminhar. A AMB é a Associação Nacional dos Magistrados. Isso. Porque há necessidade de regulamentar os procedimentos a serem adotados a partir da condenação desse magistrado. Então, vai ser aberta uma ação para destituição integral do vínculo do magistrado com um tribunal. Aí sim vai ser cassado. Mas isso já ocorria antes também, Frota. Quando o juiz era compulsoriamente aposentado, abria-se um processo para verificar se foi crime, se aquela atuação dele foi criminosa, ou era uma atuação simplesmente administrativa inadequada. Sempre existiu, doutor Augusto? Ou é a partir daquela lei de 2019? Não, antes disso já tinha, Frota. Já acontecia? Já acontecia. Eu lembro bem, é um caso que foi muito famoso, o Nicolau dos Santos Neto, eu acho, que foi do TRT de São Paulo, que desviou milhões de reais na época, na obra de um prédio do Tribunal Regional do Trabalho, em que ele foi compulsoriamente aposentado e depois, na ação penal, ele perdeu a aposentadoria compulsória. Essa lei que foi diante de ontem do Supremo, julgada a decisão pela primeira turma, ela vai entrar em vigor a partir da homologação. A partir da publicação já, a publicação do acórdão. Só que ainda vai acontecer essa publicação do acórdão e até lá a AMB está agindo... A gente está acompanhando, inclusive o CNJ já está baixando a regulamentação de como vai fazer nos casos que estão em andamento. A primeira proposta foi apresentada ontem no Conselho Nacional de Justiça e deve ser julgada até semana que vem. Então, todos os procedimentos que serão adotados a partir disso, que vai ser após a condenação, tá? Sim. Vai ser encaminhado pela ordem do Supremo à AGU, Advocacia Geral da União, e vai ser instaurado um processo junto ao Supremo para extinção de qualquer vínculo. Existe risco, a gente sabe que a lei ela não retroage para prejudicar, ou beneficia ou então deixa constar. Existe risco dessa lei, dessa decisão, ela retroagir, trazendo até a juíza fazer ressarcimento ou coisa parecida, doutor Augusto? Se eu ver assim, não. Frota, eu não vejo no momento como analisar isso. Vai depender de uma análise do próprio Supremo, se vai atingir casos pretéritos. Então. A rigor, nesse momento, vai atingir os casos daqui para frente. Mas ela pode estender, vai depender do entendimento dos ministros. E no caso que a gente falando aqui da AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil, estando em Brasília, esse acompanhamento é muito próximo. Sim. E o acesso também é dado. Nós temos tido reuniões frequentes com os membros, tanto do Supremo, alguns membros do CNJ, para a gente discutir a melhor forma de aplicar esses princípios que foram criados. A Associação do Amapá, Isso. Está em contato aí, um feedback constante com permanente. Todos Nós os temos reuniões em Brasília. Também, nós tivemos reunião em Cuiabá semana passada. Hoje à tarde eu estou indo para Manaus. Vamos ter novas reuniões. Agora, o que eu queria perguntar é isso, esse discurso hoje das associações, todos comuns, com a mesma ideia, com a mesma defesa, com o mesmo pensamento? Sim, Frota, a gente, como eu disse, a garantia da vitaliciedade não é garantia do juiz, é garantia da sociedade, do cidadão. Sim. Que aquele magistrado não vai porque decidiu contra um interesse de algum poderoso, ele não vai ser punido, porque senão nós vamos criar uma figura do juiz defensivo. O que é o juiz defensivo? Aquele que tem medo de decidir, porque senão vai ser atingido em seu próprio cargo, em seu próprio sustento. Você tem que decidir de um jeito, ou tem que decidir de outro. Não, o juiz tem que decidir obedecendo a Constituição, obedecendo a lei, obedecendo a consciência que ele tem, o estudo que ele levou a vida toda para chegar. E às vezes o juiz quer ser justo, quer ser rigoroso ali numa situação que
permite e precisa, e às vezes a sociedade é grande, olha aí, não sei o quê. Nós temos vários aspectos aqui. Nós podemos atingir interesses de poderosos, Sim. de interesses de pessoas muito ricas, Sim. e também da imprensa. Também. Tá? Da imprensa. E faz uma pressão muito grande. Nós temos que estar isentos a isso também. Verdade. E mais, muitas das vezes a gente tem que enfrentar a própria sociedade em si. Também. Tá? Porque tem uma visão de um caso e não entra nos meandros jurídicos, né? E muitas das vezes não entende a decisão que foi tomada ali. Então a gente criando a figura de um juiz defensivo, um juiz medroso, qual a garantia que a sociedade tem que vai ser feita justiça? Colocamos em risco essa justiça. A própria justiça, Frota. A própria justiça. Essa discussão tem que ir muito mais além do que uma mera consideração de juízes que estão respondendo a processo e que podem ser aposentados. Você tem ideia de quantos juízes existem hoje no Brasil? Não faço. Aproximadamente 18.700 juízes. 18 mil em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Você sabe a quantos respondem processo hoje? 135 juízes, Frota. Eu sabia 126. 135. Você sabe quantos desses processos podem levar a uma aposentadoria compulsória? 52. Que já não levarão mais a aposentadoria compulsória, considerando que está. Então eles vão ser afastados da atividade judicante e a partir daí instaurado um processo para cassar integralmente o vínculo com o tribunal que eles residem. Augusto, eu perguntei que quer calar. A AMB, numa decisão como essa que foi tomada pelo ministro Dino e tal, lá na primeira turma, né, foi ouvida? Não, Frota, nós não fomos ouvidos. E não há uma injustiça? Vamos fazer isso. Ele que foi juiz federal no Maranhão, né? Hoje, o ministro Dino é uma pessoa tem muitos conhecimentos jurídicos, né? Então, ele sabe o que está fazendo, enfrentando um tema relevante. A gente não tira a possibilidade ou a necessidade de discussão de melhorias para a justiça, para todos os tribunais. Falou a palavra certa, discussão. Sim, quando eu lhe perguntei se a AMB... Hoje a gente vive na AMB uma circunstância em que qualquer processo pode levar a decisões que atingem toda uma classe. Por exemplo, esse processo é específico de um caso de um juiz que foi aposentado, que recorreu da aposentadoria compulsória para o Supremo. E o Supremo, assim, entendeu que não caberia mais a aposentadoria compulsória em relação à lei complementar de 2019, que é a lei da Previdência, que não tem nenhuma relação específica com o Estatuto da Magistratura. Sim. Tá? Mas ele estendeu esse entendimento de uma forma muito ampla e que gerou... Nós não somos parte, a gente não pôde discutir, vamos ingressar com o embargo de declaração para a gente entender melhor essa decisão dele. Pelo menos, né? Mas, assim, coisas que vão atingir toda uma classe e a classe não é intimada sequer para apresentar seus argumentos. Não estou dizendo que serão admitidos os argumentos. Estou dizendo que a gente precisava, pelo menos, apresentar argumentos para serem analisados dessa forma. O senhor falou do quantitativo de juízes que nós temos hoje no país e o que está aí respondendo o processo isoladamente. Você tem ideia? É o mínimo. É 0,3 mais ou menos por cento. Né? Então, não chega a 1%, Frota. Mas a decisão vem atingir a todos esses juízes, milhares de juízes. Todos os juízes. Né, que exatamente. De uma forma de eu respeito bastante a decisão do Supremo. O Supremo é nosso órgão máximo e nós temos que respeitar. Agora, sim, temos algumas críticas que a gente pode dialogar e que a gente pode melhorar esse entendimento. Vamos especificar, vamos mostrar para a sociedade exatamente o que é essa aposentadoria compulsória, o que era essa aposentadoria compulsória. Então o que a gente tem receio de fragilizar a própria vitaliciedade do juiz. Você já pensou, a gente está atingindo indiretamente a vitaliciedade. Menos mal porque vai ter que ter um processo específico judicial para exclusão dos vínculos com o tribunal. Que, como o senhor disse, já antigamente já foi criada essa situação, já acontecia. Acontecia nos casos de crimes, né? Entendi. Como eu disse, porque teve infrações graves que não geraram exatamente um crime específico, mas geraram
um ato administrativo falho. E a gente observa também que a justiça, né, ela às vezes, ela pune, né, há casos, né, ali que são denunciados, há casos que acontecem, que a sociedade toma conhecimento e que a própria justiça pune. Nós temos um exemplo aqui recente, Sim. né, de um Nós juiz temos que um estava em juiz probatório, Sim. né, que foi transferido como uma punição e tudo mais, e agora voltou, ganhou a vitalidade e tudo mais. Né? Então, para você ter ideia, e ele foi absolvido em todos os processos administrativos. Ele teve o direito à ampla defesa, ele demonstrou como as situações ocorreram, e que mostrou que não teve falha nenhuma dele. Né? Isso. Foi apenas desentendimentos, fatos jurídicos que foram analisados e as partes que se sentiram lesadas, ofendidas, foram lá e abriram o processo e acabou atrasando um pouco o vitaliciamento dele. Muito bem. Mas ele demonstrou que não houve crime, não houve infração administrativa, houve apenas uma decisão judicial que foi repelida pelas partes não aceitas e que gerou... Para finalizar esse assunto, eu queria tratar rapidinho com outro assunto que o senhor, eu sei que o senhor está aí correndo sempre, né? Mas sempre um tempinho para a gente. Né? Só para finalizar, por toda a vossa experiência, né, aqui uma referência no nosso estado como magistrado, né, como é que o senhor vê o futuro desse caso, dessa decisão? Frota, ela tem que ser cumprida, será cumprida com rigor da lei, tudo. A gente só precisa aprimorá-la. A gente precisa esclarecer um pouco mais a sociedade sobre essa discussão. E esse tempo vai acontecer agora antes da publicação? Não, isso aí só após a publicação que vai ser possível a gente entrar com embargos e discutir com maior amplitude como vai ser atingida, como vai ser exatamente executada essa ordem. Mas assim, é uma decisão muito respeitosa, o Supremo tem a competência para essas análises, e a gente vai discutir, a gente vai tentar abrir um diálogo para que a decisão seja cumprida, preservando a independência judicial de cada magistrado, não colocando a própria sociedade em risco diante de juízes medrosos, defensivos. Muito importante. Doutor Augusto, o senhor como presidente da AMAP aqui, presidente da Associação dos Magistrados aqui do Amapá, eu não posso deixar dessa oportunidade de poder estar com o senhor, sendo recebido pelo senhor, e perguntar, né, a sua posição, a posição da associação aqui, né, no que respeita àqueles contra-cheques que saíram, aquela situação penduricalho, tá? Como é que o senhor viu tudo isso? Inclusive, antes do senhor desejar, um grande amigo nosso, né, o grande juiz Paulo Madeiro, um admirador também seu e grande colega seu, fez até um texto, né, eu até publiquei, e ele contou ali a vergonha, a história. Eu vi muita verdade naquele texto, doutor. Eu lhe mandei, não sei se o senhor teve a oportunidade de ler. Muito bom. Né, ele daqui a acolá, ele esquece o coco babaçu lá do Maranhão e vai escrever alguma coisa que preste. Um abraço, doutor Paulo Madeiro. Excelente magistrado. Isso. Então, Frota, nós não temos nenhum problema com isso, Frota. Contra-cheque, cheque único. A gente tem que saber que o contra-cheque é o espelho dos pagamentos que são feitos ao magistrado. Isso está no nosso portal. Todo mundo está acessível a qualquer um que vá lá no portal das transparências, vai verificar o que a gente recebe, quanto, o que é devido a que. Agora, essa palavra penduricário é um pouco pejorativa em relação. Falou também. Sabe, achei, é a imprensa que criou esse. Por quê? Chama atenção, né? O que é isso, o que é aquilo. Não, o que a gente vinha recebendo até então são verbas, direitos trabalhistas de cada magistrado, reconhecidas por tribunais, autorizadas pelo CNJ, pelo próprio Supremo, tá certo? E que foram sendo criadas discussões paralelas sem esclarecer exatamente a fundamentação jurídica de cada uma delas. E isso levou a interpretações diversas, até uma forma de denegrir a imagem de nós juízes que estaríamos recebendo de forma irregular. Não existe isso, Frota. Todas as verbas são... Tanto que o CNJ, por ordem do Supremo Tribunal Federal, está fazendo o levantamento de todas essas verbas para avaliar a plenitude delas. Reavaliar, na realidade, porque já foram avaliadas anteriormente. Então, o contra-cheque único é uma forma de colocar só numa folha de papel única tudo que está sendo recebido e que já existia. Ocorre que, em algumas situações, havia uma diferença de pagamento
que não era pago no mesmo dia daquele contra-cheque. Então vinha um outro complementar. Está entendendo? Por exemplo, nós hoje discutimos acerca da nossa auxílio de saúde, né? E que é uma forma de reembolso das despesas com planos de saúde que nós temos. Sim. Tá? Previsto em lei, autorizado pelo Supremo e que a maioria das categorias profissionais tem. Então, pode haver de um mês pagar a menos por um erro de interpretação. Aí não, esse valor a menos poderia ser pago em um contra-cheque suplementar especificando aquilo. Então hoje já não pode mais. Então isso tem que ser integrando exatamente esse contra-cheque, o próximo contra-cheque, nós já com a rubrica lá, verba que foi paga menos sendo compensada nesse momento. Então assim, não há nenhum problema de contra-cheque. Isso assim chama-se atenção. Não acha que se expõe ali naquele contra-cheque, doutor Augusto? Frota, assim, a gente não tem nenhuma objeção, considerando né? que é um direito da sociedade saber quanto paga aos seus gestores. Tá? Então não tem. É uma exposição, mas é uma exposição legítima. Eu quero saber quanto ganha o governador. Ele vai lá no portal da transparência e vai saber o salário do governador. Aí ele tem direito de saber tudo isso. Então, eu não vejo como assim, uma exposição inadequada. Obviamente, está mostrando quanto eu ganho. Quem quer saber quanto o doutor Augusto ganha? Vai lá no portal da transparência, no Tribunal de Justiça, veja direitinho. Tem uma gravata dessa aqui, feita com fio de Suíço Caprino. Baratinho, meu amigo. De Milão. Nem eu. Doutor Augusto, me diga só uma coisa, né? O senhor, como presidente da associação, né, fica fácil e está sempre, né, aí atualizado com as autoridades maiores, até da OMB. E os nossos juízes do Estado que fazem parte da associação, né, estão sendo atualizados também? Eles são atualizados? A gente tem um diálogo institucional permanente. Temos um grupo de WhatsApp que as notícias mais urgentes, toda a gente já se comunica por ali. Além das publicações que são feitas pela nossa instituição, junto a todos os órgãos, até de imprensa, quando tem alguma coisa importante para a sociedade como toda a gente encaminha, tudo mais. Na maioria das vezes são informações internas, em que todos os magistrados são informados quase que simultaneamente as ocorrências. A higiene, toda uma discussão, tudo mais. Tudo. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria que a gente entendesse que essa discussão é legítima, tanto quanto ao contra-cheque único, como o da aposentadoria compulsória, e foi firmemente e com grande competência, com grande conhecimento, enfrentado pelos ministros, e que a gente tem que cumprir a decisão, tá certo? Embora a gente ache que pode melhorar, a gente pode esclarecer melhor a sociedade acerca desses fatos, e com o auxílio dos nossos advogados, a gente vai procurar expor com maior amplitude essa questão. Mas com muita responsabilidade, respeitando absolutamente a decisão do Supremo, que é o nosso órgão máximo, e que nós temos que cumprir todas as decisões. Essa defesa ela é feita de forma nacional pela AMB. Pela AMB, Frota. Muito bem. Mais alguma coisa, doutor? Não, Frota, só agradecer a atenção, me colocar à disposição de você, de todos os órgãos do Ceará, de imprensa. Um abraço para os nossos conterrâneos do Ceará. Um abraço para os amapaenses, que o meu coração já é amapaense. Estou aqui há 33 anos, Frota. Tenho muito orgulho de ser amapaense de coração. Meus filhos, tenho 5 filhos, todos amapaenses. Então, sou muito feliz nessa terra. Agradeço a Deus pelo apoio que eu recebo de toda essa comunidade. Sou muito feliz. Juiz, presidente da AMAP no Amapá, titular da 2ª Vara Criminal Especial aqui da nossa Justiça, né, uma referência da nossa Justiça do Amapá, doutor Augusto César Leite. Obrigado. Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber,
Doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você! Você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo? Não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil, a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$499 por mês. Só R$499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa.
Olá, sou professora Marcley, estou aqui prestigiando o parque, estou encantada com tanta beleza, com tanta cultura. O governador está de parabéns, esse evento aqui maravilhoso, esse evento onde faz a gente relembrar os nossos antepassados e mais um local, né, de turismo, o estado do Amapá, onde a gente vem prestigiar com orgulho. Eu sou Vani Nilton, trabalho com artesanato há mais de 40 anos, com a fibra do cipó de fica, e nós produzimos inúmeros utensílios, tanto decorativo como móveis e utensílios. O artesanato é para mim a fonte principal de renda. Eu quero falar que esse espaço aqui está sendo muito importante, muito interessante para o meu empreendimento e para a melhoria do meu produto, quanto produto no mercado. E eu acredito que esse espaço aqui é um dos espaços que vai superar a minha expectativa quanto vendas, quanto apresentar o meu produto para a comunidade. Boa tarde, meu nome é Anastácio Trindade de Souza. Sou filho da Maria Divina, uma mulher negra do município de Massagão, lutou para criar nosso filho. E hoje nós estamos aqui para prestar essa homenagem a ela, né? Assim, estamos com imensa satisfação, estamos aqui para prestar essa homenagem a ela. E já de início queremos agradecer as pessoas que lutaram para que isso se tornasse realidade na nossa vida. Agradecer ao governo do estado, à Universidade Federal do Amapá, que foi a dentora desse projeto. Queremos agradecer a todas as pessoas. Minha mãe foi uma mulher negra que lutou para criar seus filhos, para dar aos seus filhos uma educação não letrada, mas uma educação de respeito, de honestidade, de civilidade. Então hoje, assim, é de grande satisfação para nós estarmos aqui. Queremos agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a estar prestando essa homenagem à minha mãe. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Olá, meu nome é Laiane. Olá, meu nome é Lucas. E nós estamos aqui prestigiando a inauguração da Casa do Governador, que está simplesmente lindo, perfeito. E é uma ótima oportunidade de passeio para a família. E é isso. É uma oportunidade de pessoas que nunca conheceram o lugar conhecer. Eu, na minha infância, sempre quis entrar na Casa do Governador, ver como é. E o governador Clécio oportunizou um passeio turístico aqui na nossa região. Então nós já percorremos todo o complexo e vimos que está magnífico e muito bonito. Boa tarde, meu nome é Raimunda Coutinho. Hoje estar aqui expondo para mim é uma gratidão a Deus e o nosso governador Clécio Luiz por estar nesse espaço. E esse espaço aqui para mim é resistência, é fortalecimento, determinação. Esse espaço aqui é de grande importância para nós, artesão, empreendedor do estado do Amapá. Hoje é um dia histórico. Essas portas se abrem para o Amapá e para o mundo. A nossa história está sendo contada aqui nesse espaço. Um espaço que vem trazendo entretenimento, valorizando a nossa cultura, gerando emprego, desenvolvimento e perpetuando tudo o que já aconteceu até os dias atuais.
Bom, primeiro, eu estou realmente um dia muito feliz por poder estar aqui. Todo esse povo, muitos já visitaram a casa, outros estão aptos a visitá-la. Está aqui com ele, o governador Camilo Campesino, com a sua esposa, com a Cláudia, que viveram aqui, da mesma forma. O governador Pedro Paulo está aqui conosco também, resistindo nesta casa. O João Pedro e o Marco Antônio, do Palmeiras, porque o Marco Antônio nasceu nesta casa, quando o governador do Palmeiras era governador ainda. Então tem uma memória forte dessas pessoas. Agora imagina, nós estamos falando de uma casa que carrega memórias desde a década de 40. Desde 1944, quando o Zanari construiu a casa e passou a residir nela. Essa casa, essas paredes, contam muitas histórias. Muitas decisões políticas importantes foram tomadas dentro dessa casa. Reuniões importantes, momentos de crise, momentos que não eram de crise também, mas enfim, são mais de 80 anos de história que essa casa pode nos contar. Então a ideia é essa. Todos os governadores, desde o Janari até o governador Valdez Lopes, moraram nessa casa. Eu não morei, porque coloquei no programa de governo que ela seria aberta para se transformar em ponto de estação turística, de economia criativa, da cultura, do turismo, enfim. E é isso que vamos apresentar aqui. As portas da residência oficial do governador, agora parte da residência, porque além da casa principal, tem outros equipamentos turísticos, outros equipamentos históricos. A casa foi povoada com muita história contada recentemente, vai continuar sendo povoada por muita história que nós vamos saber a partir de agora. Pessoas que chegaram aí também vão contar histórias da época do Janari, da época do Capelido, do Valdez, histórias que a gente não sabe. E essas pessoas, ao visitarem, vão contar. E a gente está preparado para capturar, no bom sentido, essas novas histórias que vão continuar repovoando essa casa. Então, além da casa, que virou um museu que tenta compreender o passado, mas principalmente apontar para o futuro, porque ao lado tem um restaurante moderno, vamos ter dois restaurantes, café, galeria de exposição, várias exposições permanentes e temporárias acontecendo ao mesmo tempo, muita interatividade. O avião Bandeirante que foi trazido para cá, que vai receber um simulador onde as crianças vão poder simular um voo na Macapá antiga, Pedro Paulo. Vão sobrevoar Macapá da década de 60, de 70, de 80 e de 90. Estamos, daqui a mais ou menos um mês, a gente consegue trazer uma locomotiva e 2 vagões, um vagão de passageiros e um de carga da antiga estrada de ferro da Amapá, também para cá. E tudo isso vai nos ajudar a contar a história, vai nos ajudar a preservar a memória, vai nos ajudar a enaltecer o nosso sentimento de pertencimento, a cultivar a amapanidade. Essa é a função da casa. Eu tenho certeza que ela vai cumprir esse papel com os bens materiais que nela existem e com essa carga imaterial tão forte da história que ela vai nos contar. E ela não está sozinha. Ela faz parte de um circuito, de um roteiro.
acertar! Arma! Chegamos ao final de mais um plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 3.1 HD, essa liderança de audiência, trazendo para você sempre a informação, a notícia, a entrevista, para que você fique sempre atualizado, muito bem informado. Esse é o nosso foco. Obrigado pela audiência, boa tarde Macapá, boa tarde Amapá. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Transforme o seu imposto de renda em esperança para crianças, adolescentes e pessoas idosas no Amapá. É a campanha Leão Amigo. Na sua declaração, faça a destinação de parte do seu imposto de renda para fundos sociais. A matemática do bem é simples. Se você tem imposto a pagar, doe e pague menos. Se tem a receber, doe e receba mais. Acesse o passo a passo. É simples, rápido e transforma vidas. Campanha Leão Amigo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil, a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$499 por mês. Só R$499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada.
Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa.